Gracinda Soares é acordada todas as madrugadas pelo toque de um despertador que não tem pilhas. Eu fui a Fátima queimar umas velas porque era o que me pediam, eram muitas luzes. Susana Moraes vive numa casa onde os stores se abrem e fecham sem ninguém lhes tocar. O store está aberto e depois eu esteja a fazer o que tiver a fazer, qualquer coisa. Posso estar a passar a ferro, posso estar a limpar pó, posso estar a ver televisão e de repente o store fecha. Elas acreditam que convivem com espíritos dentro de casa. Não perca as histórias na emissão de hoje das Tardes da Júlia. Cá estamos nós. Sentem-se. Sentem-se porque, enfim, ainda temos muito para conversar hoje. Sentem-se bem, as senhoras acondicionam-se bem aí na plateia, exatamente. Gosto muito quando se acondicionam e quando se abanam, já sabem. E também gosto muito quando batem palmas, e é o que eu vou fazer já, porque vamos falar do 760, 300, 700. Vamos lá então pensar que, com tudo a mudar todos os dias, o que é que se mantém a crescer e não a diminuir? Não é com certeza o vosso salário. Não é com certeza. Também vai crescendo provavelmente a prestação da casa. Mas não vamos falar de coisas tristes. Vamos falar de uma coisa que é só lucro, que é o nosso Cari Croa, no 760, 300, 700. Insistência aí, que isso vale a pena. Hoje tenho 18 mil euros. 18 mil euros. Tão bonito. E o número de telefone, que é um rochedo. Se vocês continuam a bater palmas, eu tenho que falar por cima de vocês, começam aos gritos e as pessoas lá em casa ficam incomodadas. Pronto, já agora falo um bocadinho mais baixo. Bom, eu tento, nem sempre consigo, mas pronto, eu tento. Ora então, 760, 300, 700, agora sim, 760. A menina é nova, com certeza. Não estava atenta. 760. Continua desatenta. Então, fugiu à escola hoje para estar cá. Vá lá. Olha que o professor está a ver lá agora, está desgraçada. 760, 300, 700. Não consegui vê-la com alguém que se pôs à sua frente, mas pronto, está sob escrutínio. Muito bem, 18 mil euros. Bom, vamos então às conversas de hoje, que são um bocadinho inquietantes, para nos deixarem com aquela sensação, e ai, se me acontecesse a mim, um despertador sem pilhas que toca sempre às 4 da manhã. Passos que se ouvem num sótão, fechado há muitos anos. Portas que se abrem e fecham, sozinhas. Ou luzes que se teimam em ligar-se, sem ninguém lhes tocar. Serão forças do outro mundo ou simples fenómenos mecânicos. Os meus convidados desta tarde acreditam que são espíritos que vivem dentro das suas casas e que simplesmente não os deixam dormir. Quero que conheçam a primeira história. Gracinda Soares tem 42 anos e mora em Alferrarede, no concelho de Abrantes. Casada, mãe de 3 rapazes e ama de profissão, assume-se como uma mulher atenta e determinada. Apesar de ter nascido no seio de uma família devota da Igreja Católica, Gracinda nunca viu na religião uma base de vida. Porém, há 8 anos, algo aconteceu que mudou para sempre a perspectiva que tinha em relação à fé. E a partir daí, as orações passaram a ser frequentes. Ora, frequentes também passaram a ser as experiências que acabariam por mudar, e completamente, a vida da Gracinda Soares. Tudo começou em 2003, num dia em que Gracinda aproveitou uma pausa para descansar. Ao mesmo tempo que me deitei, ouvi o meu portão, faz um barulho característico a abrir. Ouvi os passos, ouvi abrir a porta da entrada, ouvi abrir esta porta e ouvi abrir a porta do quarto. E como não vi ninguém, resolvi levantar-me para ver quem era. E as portas estavam todas fechadas, estava tudo tal e qual na mesma. Os fenómenos estranhos foram acontecendo cada vez com mais frequência e um pouco por toda a casa. Gracinda destaca o episódio ocorrido num dia em que os filhos receberam a visita de um amigo. O miúdo chegou e perguntou: seu marido está aí?
E eu disse, olha, deve estar no sótão, porque há um bocado que estou a ouvi-lo mexer lá uns caixotes que o meu marido guarda material de trabalho lá. Entretanto, ele passou de volta e olhou para o quarto do meu filho mais novo, viu o meu marido sentado à secretária. Disse assim, não, olha que ele está aqui. Vai o meu marido lá acima com o meu filho e ele, e não era ninguém, pronto. E nesse dia o miúdo ouviu também e o meu marido também estava a ouvir, só que pensava que era um dos filhos que lá estavam. Rendida às evidências, Gracinda decide procurar uma especialista em fenómenos paranormais. Ela entrou, olhou para mim e disse assim, quem foi da sua família que lhe morreu que se chamava João? E depois eu disse que era o meu avô. Convencida que o avô estaria a tentar comunicar com ela, Gracinda deslocou-se ao Santuário de Fátima, onde fez algumas orações. A partir daí, os fenómenos estranhos acalmaram. Mas Gracinda está certa que tem espíritos em casa. Eu não sei se há, não sei se não há. Agora, que eu ouço com certeza. Olá, Gracinda. Olá. O que é que a fez chorar? É a sensação de desconforto disto acontecer na sua vida e a assustar um bocadinho? Não, é que eu não tenho propriamente medo, graças a Deus, medo não tenho. Olha, eu teria muito. Estou com mais medo de estar aqui agora. Não, mas olha, eu não mordo e se abrir alguma gaveta vai notar. Mas realmente não tenho aqui nenhuma. Mas foram coisas que foram acontecendo com o tempo e eram coisas que... Eu nunca acreditei muito que essas coisas existissem. Às vezes via pessoas a fazer debates na televisão e pensava, eu nunca ia dar a cara para falar de um disparate daqueles. Cá estou eu. É melhor não dizer nunca, não é? É melhor não dizer nunca. Mas será que é um disparate? Essa é a questão. Essa é a questão, porque alguma coisa está a acontecer. A primeira coisa que me ocorre sempre que conheço estas histórias é fazer uma pergunta que se calhar é óbvia, mas vou fazê-la. A casa é nova ou é uma casa... A casa fui eu que construí. Toda feita por si? Toda. Portanto, nunca viveu lá outra pessoa? Nada, ninguém. Não ficou lá? Comprei o terreno e construí a casa para mim. Foi o avô que ajudou com alguma coisa? Nada? Absolutamente nada. Meu avô já tinha morrido quando eu tinha uns 14 anos. Nem pensava em fazer casas nessa altura. Não. Bom, mas vamos então a essa... tinham alguma relação especial com o avô João? Também não. Quer dizer, é o avô, sim, não é? Pronto, a relação neto-avô, mais nada. Portanto, não havia assim nenhuma proximidade particular? Não havia absolutamente nada. Isso, entre outras coisas, depois que outras pessoas, segundo o que a senhora lá me disse, porque eu depois, naquela altura em que eu comecei a ouvir... Isto foi, é o nosso som, sim, é o nosso som, não é nada, foi o nosso som que deu um problema. Quando comecei a ouvir coisas em casa, comentei com uma prima minha e ela disse-me, olha, se calhar era melhor ires ver o que é que se passa. Eu disse, não vou, que disparate. Eu não acreditava, pronto, e fiquei um bocadinho renitente. Mas vamos, antes de saber o que é que fez, vamos começar. Há alguma vez na sua vida, na infância ou na adolescência, teve assim algum episódio que a assustasse, que a deixasse? Tive, mas não aconteceu comigo. Então, foi outra pessoa. Era uma senhora que morava não, o marido dela era pastor na quinta onde nós vivíamos e a senhora estava lá com ele. E antigamente às quintas ia um carro vender mercearias, essas coisas assim. A senhora desceu o monte para vir comprar mercearias e eu devia ter uns 13 anos mais ou menos na altura. E ela caiu ali na nossa frente e esta parte aqui do pescoço ficou enorme, ficou-se uma coisa... A senhora era surda, nós para falarmos com ela tínhamos que gritar aos ouvidos. E naquela altura, quando ela estava com aquelas coisas que lhe davam... Se estivéssemos lá uns 20 metros dela a falar baixinho, ela apanhava tudo. Mas o que é que acontecia? Ela ficava transfigurada, era isso? Sim, a língua ficava aqui no meio das gengivas, que ela não tinha dentes, era uma senhora pobre. Ficava aqui atravessada e aquela coisa fazia barulho, aquilo que ela tinha aqui. Era uma voz que falava. Era uma voz que não era dela? Que não era dela. E então aquilo só respondia a coisas que o meu avô perguntava. O avô João? Não, o outro. O outro avô que eu tinha. E então ele é que falava. E segundo que eu depois entendi, porque no início nem me estava muito bem a perceber do que é que se estava a passar. Portanto, assistiu a isso, assistiu e explicaram-lhe que tinha sido, a senhora tinha sido naquele momento tomada por um espírito, será isso? Sim. E pelo que eu sei agora era frequente acontecer. E então o meu avô depois disse que aquilo, que não sei o que era,
que disse que tinha ido comprar uma corda na altura à aldeia onde a senhora vivia, que se chamava São Miguel, que se chamava e chama ainda, e não pagou. E com essa corda foi com que se matou. E então o que queria era que alguém fosse à loja para pagar a corda com que se tinha... Olha, já não há fantasmas desses. Aquele não era calteiro. Aquele não era calteiro, era um fantasma que punha as suas contas em dia. Pronto. Olha, portanto, mas será que... Porque às vezes... isto em áreas rurais, estas histórias passam mais e fala-se mais sobre estas coisas. Será que ficou muito com isso na cabeça e... Não, depois eu procurei esquecer aquilo. Na altura assustei porque era pequena, não era uma garota. Mas depois aquilo esqueci-me, nunca mais me lembrei de tal coisa. Às vezes falava-se em casa dos meus pais do que tinha acontecido, mas pronto. Só que depois, mais tarde, logo após, na véspera de eu casar, eu casei para uma casa ao lado do avô do meu marido, que a casa era deles. Na véspera de casar fomos dar um jeito à casa e eu fui à casa de banho, à casa dos avós do meu marido. E quando vinha a sair, eles tinham na porta umas fitas daquelas para não entrar as moscas. E depois de eu já ter passado as fitas vieram todas atrás de mim e ficaram presas no meu cabelo. E eu pensava que era o avô do meu marido que estava lá em casa. E disse assim, é preciso muito mais do que isso para me assustar. E saí para a rua. A minha sogra e a avó do meu marido estavam no quintal. O quintal era das duas casas. E eu ia a rir-me e a minha sogra perguntou-me, vens a rir de quê? Eu disse, eu vou tentar assustar-me. Elas calaram-se, olharam uma para a outra e ficaram por ali. Passado muito tempo, cerca de uns 2 anos, é que elas me disseram que o avô estava sentado ao pé de umas capoeiras que tinha ao fundo do quintal. E aquilo que me aconteceu era frequente acontecer à avó do meu marido. Portanto, era algo que estava lá em casa e que gostava de brincar com as fitas. Se calhar Olha, era. isto deve ser tudo, nós estamos aqui a sorrir e tudo mais, mas isto deve causar um susto, O que mais me assustou até agora, mesmo com o relógio a trabalhar sem pilhas que eu não sabia, pensava que tinha, o meu marido depois... Mas espera lá, quando lês a história do relógio que toca sem pilhas? Todos os dias acordava cerca das 6 da manhã com o relógio de pulso que o meu marido tem na gaveta da mesinha de cabeceira. O relógio tocava e acordava. Eu ficava irritada porque não precisava de acordar às 6 da manhã, 7h15 para mim era uma boa hora. E então andei ali uns dias, mas esquecia-me sempre de dizer ao meu marido para desligar, porque ele faz orientação e às vezes marca outro relógio para acordar a uma determinada hora. E eu, naquele dia, lembrei-me, quando estava para me deitar, e disse, olha, vê se desligas o relógio, porque eu não estou para estar a acordar todos os dias a essa hora, que eu é que tinha que desligar, eu desligava o relógio. E o meu marido disse assim, relógio, mas eu não tenho aqui nada que esteja para despertar. Não, vê lá que está. Ele tirou um relógio da mesinha de cabeceira e disse-me, então é este? Disse, é esse. Não, é impossível. Disse, não é impossível, já estava irritada, não me estejas a desmentir, porque eu sei bem o que faço, não estou maluca. E ele abriu o relógio e disse, vês porque é que é impossível, não tem pilhas. Então há um relógio que toca, sem pilhas, sem ninguém o acionar. Sem ninguém o acionar. E eu depois andei, eu queria vencer a minha, não é? Então andei uns poucos dias à espera que o relógio tocasse, nunca mais tocou. Mas, portanto, são manifestações, há torneiras que se abrem também, não é? Agora já não. Isso era mais há uns anos atrás. Agora as torneiras já não. É mais abanarem uma cama. E eu a primeira vez pensei que era um tremor de terra. Saltei para o chão e fui telefonar à minha sogra. Sentiu o tremor de terra? E ela, não senti nada. Aqui não deu. Ela mora... E o seu marido não sente quando lhe abanam a cama? Não. O meu marido dorme que nem uma pedra. Não sente nada. Portanto, abanam-lhe a cama, metem-lhe o despertador. O que é que fazem mais? Há passos, não é? Passos. Ouço, isto foi uma vez, abrir o portão de entrada, que o meu portão, quando é no verão, dilata um bocadinho e faz um som característico a abrir. Sinto passos daquelas sapatilhas que fazem barulho, que chiam, andar o corredor todo, entrar pela porta do lado da cozinha, atravessar o hall de entrada e ir até à porta do meu quarto. Sinto abrir as portas todas. E depois fiquei à espera que entrasse alguém no quarto. Mas como ninguém entrava, eu levantei-me e disse, mas que raio é que eles andam a fazer? Levantei-me e estava tudo fechado, exatamente como eu tinha. Mas tem a certeza que ouviu? Absoluta. Não estava a dormir, Absoluta. Não estava a dormitar? Nada. Eu tinha acabado de me sentar em cima da cama para me encostar para trás, porque tinha um bebê pequeno na altura, o meu filho tem 4 anos agora, e eu acabei de me encostar e ia descansar um bocado, porque a noite tinha sido terrível. Mas como ouvi aquilo, fiquei alerta para ver se era o meu marido ou o meu filho mais velho, que eu também tenho um com quase 20 anos. E então fiquei